Olá pessoal, na próxima sequência de vídeos nós vamos estudar as questões de 7 a 10 da AP2 de 2019. Elas são uma série de questões que tratam do assunto de esboço de gráficos e de todas as técnicas relacionadas a esse tipo de conteúdo. Todas essas questões elas são encadeadas e elas servem mais ou menos como um roteiro da construção do esboço do gráfico de uma função. E no caso, a função com que nós estaremos trabalhando é f de x é igual a x mais 1 menos 1 sobre x mais 1 sobre x quadrado. A primeira parte que a gente vai estudar está no teste de número 7 e ele trata sobre o crescimento da função. Ele diz: é correto afirmar que a função f de x é estritamente decrescente em... E aqui a gente tem uma série de intervalos. Então vamos primeiro lembrar como a gente consegue estudar o crescimento de uma função. A gente tem que, quando a gente pega um intervalo e a gente quer estudar como a função cresce ou decresce nele, a gente tem que olhar sempre para a primeira derivada. Se a primeira derivada da nossa função ela é maior que zero dentro desse intervalo, a gente sabe que a nossa função f é estritamente crescente dentro desse intervalo. Já se a nossa primeira derivada é negativa, a gente vai ter que o nosso f é estritamente decrescente dentro desse intervalo. Basicamente, se a primeira derivada ela é positiva nesse intervalo, a função ela cresce, ela aumenta. E se ela é negativa, ela diminui. Então elas vão ter mais ou menos esse tipo de cara. Então, com base nisso, vamos ver quais são os intervalos em que a nossa função cresce e quais são os intervalos em que a nossa função decresce. Isso é basicamente a mesma coisa que tirar a primeira derivada da nossa função f e estudar o sinal dela, indo de menos infinito até infinito, e claro, considerando as restrições do domínio. Então vamos lá. O primeiro passo é tirar a primeira derivada do f de x. Aqui a gente tem uma soma de várias funções, então a derivada da soma é a soma das derivadas. A derivada de x é 1, vira uma constante. A derivada de 1 é 0, as constantes elas tendem a desaparecer com as derivadas. Para o 1 sobre x, a gente pode interpretar isso como sendo a derivada de x elevado a menos 1, e a gente aplica a regra do tombo. Então esse menos 1 ele desce, e a gente subtrai 1 do nosso expoente. Menos 1 dá menos 2, ou seja, isso daqui fica menos 1 sobre x quadrado. E para o nosso x quadrado, 1 sobre x quadrado, a gente faz a mesma coisa. A gente escreve isso como sendo x elevado a menos 2. Então a gente desce o nosso menos 2 e a gente subtrai 1 do expoente. Então ficando x elevado a menos 3. Então, menos 2 sobre x ao cubo. Eu esqueci aqui de fazer isso daqui, peço desculpas. E a gente pode só agora tratar o sinal disso daqui, menos com menos, a gente vai ter 1 mais 1 sobre x quadrado menos 2 sobre x ao cubo. Essa é a primeira derivada da nossa função. Então, vamos colocar tudo isso daqui na mesma fração. Vamos tentar dar uma simplificada nisso daqui. Então, vamos colocar tudo isso daqui em termo de x ao cubo no denominador. Então vamos lá. X ao cubo dividido por 1
x ao cubo vezes 1, x cubo. X ao cubo dividido por x ao quadrado, x vezes 1, x. X ao cubo dividido por x ao cubo, 1. 1 vezes menos 2, menos 2. Agora a gente tem aqui basicamente uma função racional. A gente tem um polinômio em cima e embaixo. E é mais legal da gente visualizar esse tipo de coisa quando a gente trabalha não com o polinômio na sua forma totalmente desenvolvida, mas fatorando ao máximo ele em termos das suas raízes. Porque se a gente sabe como são as raízes dessa função, a gente transforma isso num produto que fica muito mais fácil de analisar o sinal, porque aí a gente analisa o sinal como se fossem várias retas se multiplicando. Então vamos tentar encontrar as raízes aqui de x ao cubo mais x menos 2. Como de costume, quando a gente tem uma função com grau maior que 2, é mais simples a gente tentar encontrar as raízes olhando os divisores do termo que não está multiplicado por x. Então vamos tentar aqui substituir o nosso x por 1. A gente vai ter 1 mais 1 menos 2. 1 mais 1 é igual a mais 2 menos 2 dá 0. Com isso a gente conclui que o nosso 1 é uma raiz. E a gente sabe que lá da teoria de polinômios, que se o 1 é uma raiz, esse número aqui ele é divisível por 1. Desculpa, esse polinômio é divisível por 1. Então a gente pode aplicar as técnicas que a gente já conhece para trabalhar com ele. Então vamos escrever aqui o polinômio da seguinte forma: 1 vezes x ao cubo mais 0 vezes x quadrado mais 1 vezes x menos 2. Esse daqui é o nosso polinômio. E vamos aplicar aquela técnica que a gente conhece, aquele algoritmo para a divisão de um polinômio por um monômio. Vamos dividir isso daqui por x menos 1. Então a gente escreve os coeficientes 1, 0, 1 e menos 2, nunca se esquecendo deste 0 aqui, ou seja, os termos que estão ocultos também tem que aparecer, e a gente vai dividir isso daqui por 1. Quando a gente faz essa operaçãozinha, a gente pega o primeiro termo e coloca ele aqui embaixo, e a gente vai fazer como uma espiral. A gente vai fazer 1 vezes 1 dá 1. 1 mais 0 dá 1. Então a gente coloca 1 aqui embaixo. E vamos repetir. 1 vezes 1 dá 1. Mais 1, 2. Que a gente coloca aqui. 2 vezes 1, 2. 2 menos 2 dá 0. Que é o que a gente já esperava. E esses daqui vão ser os coeficientes de um polinômio com um grau menor do que 3, que é o que a gente queria. A gente transformou esse polinômio numa fatoração de dois outros polinômios. Então vamos reescrever esse f' em termos daquilo que a gente encontrou. Então a gente pode escrever esse f' de x como sendo x menos 1 vezes, vamos lá, 1x quadrado mais 1x mais 2. Opa. Pronto. Mais 2. E isso daqui continua sendo dividido por x ao cubo. Ok. Agora vamos olhar para esse x quadrado mais x mais 2. A gente tem aqui um polinômio que é do segundo grau. Então vamos olhar para o nosso discriminante. O que era o nosso discriminante? Ele era o b ao quadrado menos 4ac. Aqui o nosso b é 1. O nosso a também é 1. E o nosso b é 2. Mas olha isso daqui. 4 vezes 2, 8. 1 menos 8, menos 7. Isso daqui é menor que 0. Ou seja, esse polinômio aqui não tem raiz real. E como o nosso termo
independente, o termo que não, o coeficiente que não tem x, ele é maior que zero, a gente pode afirmar que isso daqui, esse termo, é sempre maior que zero. Então o sinal do nosso f' de x só depende do x menos 1 e do x ao cubo. Então vamos fazer agora a análise dos sinais de x a menos 1 e de x ao cubo. Como a gente faz isso? A gente coloca aqui. Opa, vou fazer correto. A gente coloca aqui 3 retas. Sendo a primeira para o x menos 1, a segunda para o x ao cubo e a terceira para o nosso f' de x. E a gente vai fazer o estudo dos sinais disso daqui. Lembrando que no nosso zero, eu vou colocar o zero aqui, a gente tem que isso daqui é um aberto, porque ele não está na nossa função, ele não está dentro do domínio da nossa função. Então a gente não vai considerar o zero. Ok. Então vamos lá. Quais são as raízes de x menos 1? Ou seja, qual é o número x tal que x menos 1 é igual a zero? É o número 1. Então a gente coloca aqui. Eu vou colocar um pouco mais para o lado. É o número 1. E quais são as raízes de x ao cubo? Ou seja, quando x ao cubo é igual a zero, é no zero, no próprio zero. E vamos analisar os sinais desses dois primeiros termos. Então vamos lá. Como são os sinais de x a menos 1? Se a gente lembrar, isso daqui é uma reta. E ela é uma reta crescente. Então sempre depois da raiz eu vou ter que isso daqui é positivo e antes da raiz isso daqui é negativo. Ou seja, a gente pode traçar assim. Esse daqui é o nosso 1, aqui é positivo e aqui é negativo. Para o x ao cubo é bastante parecido, só que o nosso x ao cubo ele é uma função que tem mais ou menos essa cara aqui. Ou seja, depois do zero ele é positivo e antes do zero ele é negativo. Ou seja, depois do zero ele é negativo e antes do zero... antes do zero negativo, depois do zero positivo. Como então que a gente consegue encontrar o sinal de f' de x a partir disso? A gente vai ter aqui uma divisão em que a gente já excluiu as raízes. A gente já excluiu os zeros do denominador, que é o x ao cubo. Então a gente não está preocupado onde que isso daqui dá zero, porque ele já está fora do domínio. E a gente quer trabalhar com os sinais de uma divisão. Basicamente a gente vai usar a famosa regra, que menos com menos mais, mais com menos menos, mais com mais, mais. Então aqui, a função é negativa para o x menos 1, a função é negativa para o x ao cubo. Então a gente vai ter uma divisão entre um número negativo e um número negativo. Então do menos infinito até o zero, o nosso f' de x é positivo. Entre o 0 e o 1, a gente vai ter o produto de uma função negativa por uma função positiva, que dá uma função negativa no nosso f'. E depois do 1, a gente vai ter o produto de uma função positiva por outra positiva, ou seja, o nosso f' também é positivo. Então a gente aqui consegue saber quais são os sinais do nosso f' de x, indo do menos infinito para o mais infinito, com exceção do 0, que é onde ele não está definido. E como a gente tinha já analisado, onde a nossa função é positiva, ela é estritamente crescente. E onde a nossa função o nosso f' é negativo, ele é estritamente decrescente. Então, basicamente, o crescimento vai ser de menos infinito até zero, a função é crescente, de 0 a 1, a função é decrescente, e de 1 até mais infinito, a função é crescente. A gente pode representar isso daqui da seguinte forma: de menos infinito a 0, unido com 1 a mais infinito, a gente tem a nossa função crescente. E de 0
até 1, a gente tem a nossa função decrescente. E agora é só a gente ver os intervalos que o exercício deu pra gente e trabalhar com eles no sentido de ver onde eles estão contidos, ou seja, se eles estão contidos em regiões estritamente crescentes, em regiões estritamente decrescentes ou numa mistura dos dois. No caso, a gente tem interesse em intervalos que estão contidos entre 0 a 1, que são regiões de estritamente decrescentes. Então, se a gente olhar aqui, de meio até 1, a gente está contido de 0 a 1. Então, esse daqui é estritamente decrescente. Aqui, de 1 a 3 meios, a gente vai ter um intervalo estritamente crescente. De 3 meios a 2, a mesma coisa. De menos 1 a menos meio, a gente está antes do zero, então ele é estritamente crescente também. E de 3 a 7 meios, ele também é estritamente crescente. Então a única alternativa que dá um intervalo estritamente decrescente é de meio até 1, que é a resposta do nosso teste 7.